Oi, 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 meu povo, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo essa gravação e quem está aqui ao vivo. Nós estamos na terceira aula, onde vamos falar um pouco a respeito da dimensão cognitiva prudência. Mas para a gente necessariamente poder falar desse assunto, a gente precisa dar um passo atrás para mostrar como se dá as virtudes naquilo que a gente vai chamar de dimensão psicológica, né? Como é que funciona dentro da consciência humana as virtudes. Porque hoje em dia falar de virtude é falar de algo tão distante, mas tão distante que as pessoas acreditam muitas vezes que é inalcançável, ou que é impossível de se conseguir. A virtude, ela nada mais é do que o estado de perfeição humana. Todos nós, todos nós, seja você psicólogo tomista, seja você psicólogo da Umbanda, seja lá você psicólogo da psicanálise, toda e qualquer psicologia vai trabalhar com as virtudes. Todas elas, porque a virtude ela é algo intrínseco ao ser humano. Não tem como a gente remover. Né? E quem pensou isso não foi Santo Tomás de Aquino. Quem pensou isso e deduziu isso e classificou, essa palavra correta, classificação, foi Aristóteles. Aristóteles percebeu, a partir das suas iniciais classificações lá no livro Órgano, né, quando ele começou a fazer as separações lógicas, quando ele começou a fazer as separações dos animais, ele começou a perceber que existe uma separação interna no homem que o move em direção a uma perfeição, né, que foi o que a gente falou na aula passada sobre o justo meio, certo? Aí você passa o slide, por favor. Mas para a gente poder assim, entender como funciona, eu coloquei novamente, eu vou sempre tentar colocar de uma forma mais visível possível, né? Tem essa frase aqui do Joseph Pieper, né, que se chama Omnis Virtus, Morale Debeis Est Prudentes, que é uma frase em latim que diz: toda virtude é necessariamente prudente. Né? Não existe uma virtude que não seja prudente. Todas elas estão em volta, né, estão circundadas pela prudência. E a prudência, ela ocupa esse local cognitivo, como está aqui nesse quadro. Ele está ali nessa dimensão superior do homem. Né? Todas aqui vão estar na dimensão superior, mas se a gente fosse colocar numa escala, se existisse essa escala, ela seria sempre a primeira, né? A mãe de todas as virtudes, que é assim, que vai estar um pouco mais lá na frente. Né? Essa dimensão cognitiva é tudo aquilo que diz respeito ao conhecimento. Se eu conheço algo, eu posso pensar e agir para algo. Se eu conheço uma virtude, eu posso agir para aquela virtude, ou fomentar aquela virtude dentro de mim, tá certo? O campo volitivo, a fortaleza e a temperança, é o corpo que envolta aquilo que a gente vai chamar de movimento, o movimento corporal. Né? A prudência, ele vai guiar a capacidade de resistência, que é a coragem, a fortaleza, e a capacidade da gente controlar o quanto eu sinto, o quanto eu quero sentir e o quanto eu não quero sentir, né? Da qual a gente vai chamar de temperança. O volitivo, ele muitas das vezes vai se confundir com o cognitivo, pela essa questão dessa intimidade, certo? A dimensão prudência, nesse caso aqui, assim, esse envolto, essa constituição próxima uma da outra, se dá justamente porque o prudente, ele só vai conseguir ser prudente quando ele consegue controlar os seus apetites. Né? Então, você imagina, você é viciado em pornografia e você vai, não, a partir de hoje eu quero ser casto. Você não vai conseguir, porque a sua temperança está desordenada. Então, é impossível que você seja prudente. Né? Então, toda a sua vida você foi covarde. Né? E do nada você quer cometer um ato heróico. Aí você vai, o que muitas das vezes, entrar naquela confusão, naquela disputa interna. Porque o seu volitivo, a sua coragem ali, a fortaleza, ela não foi bem ordenada. Então, você não vai conseguir ser prudente. Né? Então, a prudência, para que vocês entendam, é sempre essa capacidade de conhecimento. Então, você precisa conhecer o que tem em você de corajoso, conhecer o que tem de você intemperante, para aí, né, você possa se movimentar para algo que a gente vai chamar de comportamento. A justiça. Ah, então, mas a justiça ela é muito teórica, né? Ela não tem como ser um comportamento. Mas toda justiça é uma ação. Toda justiça é algo que vai ser colocado em prática em algum momento. Ela não vai ficar aqui preso nesse campo das ideias. Ele sempre vai pro prático, sempre pro prático. Mas
novamente, o cognitivo, volitivo e o comportamental são estruturas que estão desta forma apenas por didática, né? Porque todas elas formam ali um círculo infinito que vão ficar correndo sempre um atrás do outro, sempre um atrás do outro. Mas o ponto inicial será sempre a prudência. Tá certo? Pode passar, Isolde. Né? Eu separei essa frase aqui porque é a frase que quase todos os autores, quando eu fiz a pesquisa a respeito da prudência, quase todos eles usaram essa mesma frase, né, de diversas formas. Se o teu coração é puro, todo o teu corpo terá luz. Que se o CRP entra agora aqui, né, tava todo mundo lascado, a gente falando de Bíblia, de religião. Com os espiões, viu? Que é com os espiões. Essa frase, né, que é uma das coisas muito interessantes, porque toda vez que a gente vai falar de virtudes, muitas das vezes a gente assemelha muito à religião, né? Porque sempre a religião está atrelada àquilo que a gente vai conhecer como as virtudes. Porque ser virtuoso é ser religioso. Né? As pessoas acabam, por vezes, entrando nessa ideia de que eu não só vou conseguir alcançar a, sei lá, só vou conseguir alcançar a virtude da fortaleza se eu entrar na religião e rezar para Deus. Ou se eu fizer parte de outra religião, eu não vou conseguir ter. Meio que a igreja acabou tendo um monopólio, porque quem deu continuidade ao trabalho de Aristóteles, né, inicialmente foram os muçulmanos, mas aí eles não foram muito para frente. Então, os católicos acabaram assumindo esse papel. Mas antes eles não tinham as palavras que a gente tem hoje, então eles sempre usavam essas questões metafóricas, né? Se o teu coração é puro, todo o teu corpo terá luz. Esse coração aqui não é o órgão que pulsa, né? Porque antigamente era mais fácil de explicar, porque era tudo muito sensível, né? Era pelo que eles sentiam. Mas esse coração aqui é o que a gente vai chamar de cognição, né? A nossa cognição precisa estar limpa, né? Vamos dizer que o pessoal hoje fala bastante, né, de formação do imaginário, tem que ler, sei lá, tem que ler livros literários, tem que não sei o quê, aquela bobagem toda, mas não entende que não é só isso. Né? Para a gente poder manter a nossa consciência pura, né, a nossa mente pura, o nosso espírito puro, é necessário antes que eu esteja preparado para essa pureza. É necessário que antes eu esteja preparado para receber aquilo que eu irei receber e não ser de forma concreta, não ser de forma rígida, entendeu? Por que eu falo isso? As redes sociais hoje, elas pregam muito, né, principalmente aqui para quem é psicólogo, e muitos de vocês que são da bolha, eu acho que quando falar esse termo são da bolha, vocês vão entender, né, que é a bolha Ítalo Marcilli, né, todo mundo ali da bolha Ítalo Marcilli, meio que pareceu que todo mundo agora quer falar uma novidade. Todo mundo agora quer falar algo de extraordinário. Olha, só eu falo disso. Olha, só eu falo daquilo. E, desculpem, mas isso é imprudência. Isso é imprudência das grandes, porque essas pessoas não estão preparando os seus alunos, né, os seus seguidores, para esse filtro. A gente precisa criar um filtro que vá dar uma abertura de consciência, não fechar a minha consciência. Por exemplo, quando eu estava conversando com um colega e ele me falou, cara, eu nunca vou ler Freud, porque Freud é uma merda. Cara, pera ainda, calma. Não é assim. Isso aí, você tá criando um juízo sobre algo e está sendo imprudente. Porque existe algo de bom da psicanálise. Né? Você só precisa ter o filtro para dizer, olha, isso não é bom, isso é bom, isso não é bom, isso não é bom. E qual é esse filtro? É a verdade. A verdade é o filtro que vamos dizer assim, que fertiliza a consciência de uma pessoa. E essa fertilização, ela é super necessária. Necessária principalmente para quem deseja ser prudente. Tá certo? Essa ideia do teu corpo terá luz é sempre a resposta do prudente. O prudente, ele sempre vai conseguir responder bem quando ele absorve coisas bem. Quando ele absorve as coisas com uma certa dosagem de verdade. Ele não assume como, por exemplo, olha aqui, eu vi sei lá, o cara falou uma ideia que entre muitas aspas, nova, né? Olha, essa ideia é nova. A partir daquele momento eu vou ficar repetindo. É nova, é nova, é nova, é nova, é nova, é nova. Você não foi prudente. Você está sendo imprudente, porque você não sabe se aquilo é novo. Você não sabe se aquilo é verdadeiro. Muitas das vezes é falso.
Muitas das vezes é falso. Por exemplo, hoje em dia, o conselho, como a gente aqui, antes de começar essa gravação dessa aula, estávamos falando sobre o Conselho Federal de Psicologia, né, e regionais também de psicologia, que eles perseguem tudo aquilo que tenha alguma semelhança ou se indui religião que não seja da Umbanda, né, que não seja de matrizes africanas. Que aqui a gente não tem nada contra, né, pelo até onde eu sei que aqui tem nada contra a religiões de matriz africana, né, cada um com as suas decisões. Só que eles não têm essa questão da verdade. Muitas das vezes falam, olha, psicologia tomista é falar de religião. E não é. E um dos objetivos desse curso aqui é mostrar para vocês que a psicologia tomista, ela também é científica. Ela também possui um modelo clínico, ela também possui um modelo de aplicação. Por isso que no slide anterior eu falei sobre ele ser cognitivo, volitivo, comportamental. Porque existem etapas da consciência humana em que a psicologia tomista trabalha. Ela não é só chegar no consultório e falar de virtudes, porque se eu fosse fazer isso, eu também seria imprudente. Entendeu? Só chegar e falar de virtudes é imprudência. Sem ter essa sensibilidade de entender e acolher o paciente. Que algumas pessoas que me conhecem já ouviram falar essa história, de que os 10 primeiros pacientes que eu tive, todos eram da Umbanda. Nenhum era católico. E eu já comecei atendendo com a psicologia tomista. Aí eu já teve momentos que eu falei, pô, como é que eu vou falar para essas pessoas? Muitas das vezes eu, sei lá, enrolava ali a primeira sessão, depois tive que estudar a religião deles para poder ter um repertório para aplicar a psicologia tomista de uma forma mais sensata e ética. Entendeu? Que, olha, os meus 10 primeiros pacientes, eu não podia mandar embora, né? Hoje em dia, se eu vejo um cara muito que contradiz muito a minha religião, ou contradiz muito como é que dizer, os meus valores, eu simplesmente falo assim, ó, eu não consigo lhe atender, tchau, pronto. Né? Não é preconceito, não é nada do tipo, é só é um limite. Isso é uma das coisas que o Código de Ética do Conselho não trabalha, que é a prudência do psicólogo, a prudência do terapeuta. O terapeuta e psicólogo e psiquiatra, o nosso principal ferramenta é a prudência. Porque por mais que eu não consiga, por mais que eu não, sei lá, tenha uma certa dificuldade de atender uma pessoa, atender outra, eu tenho que entender que essa dificuldade, muitas das vezes, é essa tal virtude da prudência que está ali batendo. Entendeu? Porque você está tão no automático, você está sendo tão imprudente várias vezes, que quando chega algo novo, você, opa, não consigo. Por que você não consegue? Porque você nunca, em hipótese nenhuma, trabalhou a prudência. A prudência, gente, né, ela é essa capacidade que o psicólogo tem de adaptar-se a quem está diante dele. Eu acho que a maioria que conhece o Dr. Pacheco, ele fala algo muito interessante, que foi uma das coisas que mais me incomodou na época, quando eu conheci ele. Quando ele falava que a abordagem dele é a pessoa. Você pensa, qual é a abordagem do Dr. Pacheco? Dr. Pacheco, a pessoa. E eu sempre ficava, porra, mas a pessoa, sei lá, tem uma abordagem chamada a pessoa, né? Entrava nessa pira. Só que com o tempo, focando e estudando a psicologia tomista, eu comecei a entender que ela se adapta. Ela tem que se adaptar não somente ao indivíduo, né? Não somente ao indivíduo, mas também a história que ele traz, o trauma que ele traz, né? Todos os sofrimentos dele. Quando eu comecei a atender pacientes pela clínica Anseio, que é uma clínica de psicologia tomista, lá todas as ansiedades, por mais que tivessem sintomas iguais, cada uma deveria ser trabalhadas de forma mais específicas, entendeu? Mais detalhada. E é nesses detalhes que você, enquanto profissional, precisa se ater para poder trabalhar de forma prudente. Mais lá na frente eu vou explicar para vocês como é que funciona toda essa estrutura da prudência, mas antes eu quero que vocês tenham esse olhar de, tipo assim, a prudência, ele não é só algo que eu tenho que pensar e ser prudente. Ele é algo que é adaptativo, é uma ferramenta da psicologia tomista, é uma técnica da psicologia tomista. Eu sei que muitos ficam com essa pira de, mas tem uma técnica da psicologia tomista, eu quero saber uma técnica. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais ouvi durante esses meus tempos de estudo sobre psicologia tomista, era um psicólogo chegar, Ítalo, me diz uma técnica da psicologia tomista? E eu ficava, como é que eu vou explicar para ele que
A gente não tem uma técnica rígida, mas a gente tem um modelo para cada situação, né, que poderíamos dizer técnicas. E uma dessas técnicas é a prudência. A prudência, ela funciona de forma adaptativa, é uma ferramenta multiuso que vai tolir cada paciente, que vai mudar cada paciente. Então, ser prudente é adaptar-se a cada realidade que se apresenta diante de vocês. Né? Eu gostaria de perguntar aqui a vocês, quem puder se inscrever ou quem quiser falar, pode abrir o microfone. O que é prudência para vocês? Tem alguém aí que queira falar? Não, tá lotando a fila, pera ainda. Saber escolher bem, ponderando os pontos e se movimentando para um bem. Gostei. Gostou? Foi eu. Refletir antes de agir. Certíssimo. Prudência para mim seria a capacidade de ponderar e decidir. Muito bem. Fazer o certo na hora certa. Seria também a questão também de estabelecer os limites também, né? Estabelecer limites, perfeito. O pessoal aqui tá na ponta, viu? Ponta da faca. Acho também, né, que a prudência é um ato de acolher e entender o outro. Perfeito. Acolher e entender o outro. Mas sabe, Verdade. quando tu falou isso, ficou uma dúvida na minha cabeça, né? Essa questão dessa adaptação enquanto paciente ali na nossa frente, né? Isso. Esse olhar da prudência, esse olhar para a pessoa, né? Que é justamente o que o Pacheco fala, é um olhar assim, muito interessante. Só que ainda assim não clareou muito assim na minha cabeça assim em relação a essa pessoa que está na nossa frente, porque eu sei que é algo que a gente tem que martelar mesmo, né? Para gente entender, para a gente pensar, né? Isso, perfeito. Realmente aquela coisa, não é uma coisa fácil, não é aquela entrega de mão beijada que as psicologias modernas entregam, entendeu? Tem muito uma questão do espírito, né? Eu queria também fazer, assim, qualquer dia, um grupo mais específico, quem quiser saber, né, sobre as virtudes teologais, mas porque elas entram no campo religioso, já não é no campo psicológico, entendeu? Mas tem a ver, entendeu? Vamos lá, a Thaís do Cine escreve que é o equilíbrio das ações direcionado para o bem. Perfeito. Sabrina Camargo, autocontrole com serenidade e verdade. Gostei, nunca tinha ouvido falar desse tipo, não. Tobias, capacidade de administração. Também, perfeito. Perfeito. Pode passar o slide, por favor. É isso aí, gente. Vocês são muito bons, viu? Gostei de ver. A galera da bolha aqui é muito atualizada. E o que não é virtude da prudência? Vocês saberiam me dizer o que não é virtude da prudência? Esperar um pouco aqui, se você sabe responder essa. Olha, estou pensando, hein? A impulsividade. Mais ou menos, Sabrina. Mais ou menos. Não prudência é a covardia e o medo. A gente estamos falando de vício aí, né, Francisco? Mas é exatamente isso também. Covardia, no caso, seria o contrário da fortaleza. Aqui, no caso, dessa aula vai ser a Brenda. Ação precipitada. Muito boa. Acertou. Natália acertou. Ação precipitada. Agir sem refletir. Também, acredite, Jordana, isso aí foi uma discussão teológica tão grande que tem um livro de 700 páginas só sobre esse assunto. O povo da teologia, eles também agir sem um referencial de bem, sem reflexão. Perfeito. Carlos Felipe, seria a estupidez. Agir sem controle e proporcionalidade. Muito bem. Existe outra coisa que também não é virtude da prudência, mas é muito comum. Né? É aquele mecanismo que vamos dizer aqui, deixa eu ver, eu até anotei, meu Deus. Cautela.
O que não é virtude da prudência é a cautela. Né? Isso aqui é o que pega muitas pessoas. As pessoas acreditam, por ser cautelosas, acreditam estar sendo prudentes. Né? A cautela não é prudência. Mas por quê? Se a essência da prudência é ser cauteloso, é parar para refletir, é não ter uma ação precipitada, é não ter um referencial de bem. A cautela, ela sempre vai estar ligada a dois termos muito comuns, que se chama cuidado e o não. Por exemplo, você vai falar com o paciente e vai dizer, olha, cara, você precisa ter muito cuidado quando for fazer isso. Ou você não pode fazer isso. Cara, ó, você tem que ter cuidado com quem você fala. Não aceite qualquer coisa. A cautela, ela meio que quebra as pernas da prudência, porque o fim último da prudência é a perfeição humana. Então, toda decisão prudente, ela capacita o homem a uma perfeição. Então, eu preciso partir de um ponto onde eu vejo o meu paciente, aqui, ele está neste ponto, e quando eu vou ensinar ele para tomar uma decisão, essa decisão ela não pode ser vaga, ela não pode quebrar, por mais que a essência da prudência seja os meios. Né? A prudência ela age nos meios e não no fim. Mas até os meios da qual a prudência percorre, ela precisa levar a uma perfeição. A cautela, por vezes, é medo. Exatamente. O medo, ele nem é um vício, né? Ele é uma emoção. Né? E toda emoção é carregada de informações. Né? E essas informações vai gerar mais emoções e vai entrar naquele círculo vicioso que a TCC trabalha bastante. Né? Mas é sempre vocês precisam lembrar disso, que a cautela, prudência, não está nada ligada à cautela. E muitas das vezes, hoje é ensinado a sermos cautelosos para sermos prudentes. Tem aqui, tem até um livro desse homenzinho aqui, o nome dele, o André Comte. Ele é um francês, ele é um filósofo ateu, né, que é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Então, quando vocês forem estudar, gente, lembre-se sempre disso. Estude os ateus, os demônios e estude os anjos, né? Que no caso aqui foi Joseph Piper, que eu li. Né? E esse Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ele traz isso, que a prudência, né? Ele escreve lá umas 40 páginas só para dizer que prudência é ser cauteloso, e não é. A essência da prudência é uma perfeição que vai gerar no homem tanto uma alegria como uma tristeza. Vamos dizer assim, um prazer e um sofrimento. Então, muitas das vezes, eu vou direcionar meu paciente para um sofrimento. Só que é aquilo que a gente vai chamar de sofrimento necessário. Até nisso, é ser prudente. Então, muitas das vezes, assim, alguns pacientes saem, meu psicólogo escolheu isso para mim, mas isso é tão ruim, isso dói, isso não sei o quê, ele não é um bom psicólogo, ele não é um bom terapeuta. Mas isso ocorre muitas das vezes porque você não psico-reeducou ele sobre a prudência. Sobre as vezes que tomar decisões não necessariamente serão boas, não necessariamente serão agradáveis. Né? Nem toda prudência é para conter algo. Né? Às vezes a prudência ela vai ser essa abertura de coração, essa abertura de acolher um sofrimento, acolher uma dor. Né? Outras vezes uma pessoa, acho que foi a aula passada que a pessoa perguntou como a psicologia tomista tratava o luto. De forma prudente, se eu fosse contar para um paciente sobre o luto dele, eu diria sem nenhum medo que aquele sofrimento era necessário. Mas por que um sofrimento necessário? Existe algum fruto ali no final? Existe. Existe. O sofrimento vai preparar ele para uma próxima dor, uma próxima perda. Qual é o problema de a gente não preparar o nosso paciente para essa próxima dor, né? Tipo, só falar para ele, não, você precisa, sei lá, vá transar, vá comer um bolo, vá sair, vá para uma festa para poder disfarçar esse luto. Né? Isso é ser prudente? Não, isso que você fez é bom. Direcionar o paciente com prazer é bom. Mas é prudente? Não. Nem tudo aquilo que é bom é prudente. Nem tudo aquilo que é gostoso, que é legal, é ser prudente. É uma boa escolha. Eu acho que isso aqui é óbvio, né? Todo mundo sabe disso. Que nem todo prazer ele vai gerar algo bom.
Só que, como eu falei anteriormente, a essência da prudência é a perfeição. Então, esse refletir antes de agir, né, esse refletir antes de agir, ele precisa muito, muito, muito estar ligado a essa ideia de fim último, que na psicologia tomista, isso é um tema importantíssimo. O fim último do homem. Tá certo? Espaço slide, por favor. Só beber um pouco d'água. E como eu mostrei lá no primeiro slide, a virtude da prudência, como está aqui escrito, né? Ela é a mãe e a informadora de todas as outras virtudes cardeais. Detalhe, ela é a informadora. Isso quer dizer, eu só posso ser forte, corajoso, se eu tiver prudência. Eu só posso ser temperante se eu tiver prudência. Eu só posso ser justo se eu tiver prudência, né? A prudência, ela tem esse nome de mãe, porque assim como os vícios têm o egoísmo como o pai de todos os vícios, né? A virtude, ela vai ter a mãe. Então, para ela ser direcionada para algo, né? Para ela ter essa estrutura bem realizada das outras virtudes cardeais, a prudência, ela precisa anteriormente estar fortalecida. E como às vezes a gente faz isso sem saber? Aqui o Tobias falou, a observação é muito importante para a prudência. Tinha aquele provérbio, a prudência é o ouro de todas as virtudes. Sim, sim. Se você lá nos Salmos e Antigos Testamentos, eles falam bastante da prudência. Na verdade, tem mais sobre a prudência do que as outras virtudes, certo? Que, aliás, você nem precisa aprender as outras virtudes. Você aprender a ser prudente, já é meio caminho andado. Entendeu? Mas, no fim, é sempre bom aprender. Esse termo mãe está justamente porque, assim, a prudência, na sua forma mínima, na sua forma, vamos dizer assim, inicial, ela se dá pelo conhecimento. Né? Ela se dá pelo aquilo que eu aprendo no mundo. Né? Voltando aqui um pouco à aula passada, quando a gente vai falar sobre a estrutura sensível, né? A dimensão da consciência afetiva humana, né? Que a gente conhece através dos olhos, dos ouvidos, todo esse conhecimento, ele informa a prudência. Ele forma, de alguma maneira, a estrutura da prudência. Né? Todo conhecimento que eu tenho social, todo conhecimento que eu tenho cultural vai formando as minhas decisões. Porque, querendo ou não, as decisões, sejam elas boas ou ruins, elas vão formar as pessoas. Né? Elas vão nos formar. E elas sempre terão consequências lá na frente. Então, assim, se a gente for pensar hoje, for refletir, for, sei lá, colocar no caderno, anotar, todas as nossas decisões que a gente tomou no passado refletem hoje. Por exemplo, ontem foi meu aniversário. Ontem, além de eu estar doente, né, eu estava refletindo muito sobre as decisões que eu tomei lá no passado. E eu até postei no meu Instagram. Olha, cara, eu sou muito grato, né, pelos erros e acertos. Porque foram os erros e acertos que modelou quem eu sou hoje. Mas se eu pudesse, eu não tomaria algumas decisões? Não tomaria. Mas esse olhar para o passado, né, que é uma das ferramentas da psicologia tomista, olhar para o passado como um passado pedagógico. Né, um passado que ensina a ser quem eu sou hoje. Né, para que eu possa, a partir de hoje, tomar decisões mais prudentes com base no que eu tenho no meu passado. A Maria Gabriela escreveu. Mas isso é diferente de uma visão determinista. Qualquer tipo de visão determinista que você pense que existe aqui, você pode jogar fora, porque não tem visão determinista, tá certo? Mas se você quiser especificar um pouco mais sobre isso que você entendeu como determinista, tá bom? Eu fico grato, né? Até para poder te responder melhor. Mas, assim, essa prudência, ela sempre vai ser aquela questão educadora. Né? Quando você trabalha com seu paciente, você está sempre educando, sempre ensinando, sempre formando ele de alguma maneira. E essas informações, lembrem, ela vai entrar na cabeça do paciente, e você, como autoridade, né? Porque todos vocês que estão aqui, quando estão diante dos seus pacientes, vocês são uma grande autoridade. Vocês não são qualquer pessoa para eles. Né? Tem pacientes que consideram o seu psicólogo um deus. Né? Tá ali, ama-o, né? Adora-o e não consegue viver sem ele. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado para poder formar a consciência, a dimensão prudência do paciente. Então, pode passar o slide, por favor. Né? Aqui é o do Catecismo da Igreja Católica. Né? Novamente, a religião entrando aí, olha, conselho. A prudência existe a razão prática para discernir,
em todas as circunstâncias, o verdadeiro bem e para escolher os justos meios de realizar. Aqui está uma linguagem, vamos dizer, parece que foi o próprio Santo Tomás que escreveu, porque ele gosta de escrever dessa maneira. Mas a prudência, existe a razão prática para discernir, certo? A razão prática, né, a razão humana, né, então a gente falando assim, qual é a essência da razão humana? É a prudência. Que a prudência, ela não é um órgão dos sentidos, né? Ela não é um olho, ela não é uma boca, ela não é um ouvido, ela não é o cérebro, né? A prudência, ela, vamos dizer, muito entre aspas, ela é a alma da razão. Então, para a razão poder movimentar-se, né, para a razão poder agir, ela precisa dessa essência em perfeita conformidade. E essa essência é a prudência. E essa prudência, ela vai se formar a partir dos conhecimentos que eu vou armazenando. Muitas das vezes as pessoas incorrem em, muito entre aspas, né, porque vocês não tiveram aula sobre pecado, incorrem em pecado muitas das vezes por essa prudência mal formada, por essa razão mal formada. Né? Ítalo, não podemos falar para uma mãe que perdeu um filho que esse sofrimento é necessário. Claro que não. Né? Você tem que ser prudente, você não pode falar isso, mamãe, pelo amor de Deus. Né? Você tem que orientá-la que o filho dela, né, dependendo se ela tem religião ou não, assim, quando ela tem religião é muito mais fácil de você agir de forma prudente, né? Olha, se seu filho está no céu, sei o quê, se morreu criança, né, a possibilidade de ele estar no céu é mais grande, mas agora se não tem religião, aí é um trabalho muito grande de você poder direcionar ela de uma forma que ela aprenda que aquele sofrimento é um meio também de formar a personalidade dela, né? Mas também ela não... Porque muitas das vezes, gente, vocês têm que prestar muita atenção nisso, vocês que trabalham com pessoas, né? Eu também trabalho com pessoas. Neste caso aqui de uma mãe que perde um filho, mesmo ela não tendo religião, eu não posso dizer para ela, olha, perdeu, acabou. Né? Isso aí é ser um tremendo de um filho da puta. Perdeu, acabou. Muitas das vezes, o silêncio do psicólogo, né? Que isso aqui é um spoiler, né? Sobre o que é a prudência. O silêncio do psicólogo, às vezes, é necessário. É ser prudente também estar em silêncio. Ser prudente não é só estar falando, não. O silêncio, o acolhimento, né? Por mais que a gente... Eu só atendo online, mas se a presença do psicólogo ali, né, aquela presença do presencial, também é formadora. Né? Aquele silêncio que Freud fala bastante, né? Às vezes a gente tem que ficar em silêncio para que o paciente possa abrir-se. Aquele silêncio também ele é necessário. Né? Mas aqui a gente cabe trabalhar muito bem a nossa presença, né? O quanto a nossa presença é transformadora, o quanto a nossa personalidade, né, ela modela o paciente. Né? Que é um dos critérios para você ser um bom psicólogo, né, é ter em si todas as virtudes. Né? Então é uma exigência muito grande para a gente. Tá bom? Então até o nosso silêncio, ele é formador. Tá bom? Pode passar o slide, por favor. Né? Aqui, só vamos entrar numa questão de disputation, né? Que quando eu fui ler esse negócio, eu juro para vocês que nem eu entendi. Eu estava lendo sobre uma disputation de Santo Alberto Magno. Ele tem um livro chamado Sobre a Prudência. É um livro bastante grande que imagina a prudência em todas as dimensões possíveis. Que no caso aqui foi o Santo Alberto Magno falando para uma outra pessoa. Para ele, não há boa ação que não possa ser imprudente. E não há uma má que possa ser prudente. Certo? Muitas das vezes a pessoa acha que ser prudente é ser bom. Né? Olha, se eu for fazer uma boa ação, eu tenho que ser somente prudente. Porque a prudência, ela é boa. Ou então, se eu for fazer uma má ação, toda má ação é imprudente. Não necessariamente, porque aqui existem dois grandes erros que as pessoas acabam caindo, né, que Santo Alberto Magno, ele usa uma expressão em latim, que é bono utile, né, a boa utilidade, e o bom honesto, né, a bondade honesta. Às vezes, a gente precisa ser imprudente, às vezes a gente pensa em ser bom, né, pensa em estar sendo prudente, informando uma honestidade. Por aqui, eu quero ser honesto, né, eu quero ser
Me criar aquela postura de pessoa honesta, né? Olha, eu sou tão honesto, eu vou falar a verdade, né? Muitas das vezes, você falar a verdade é ser imprudente, né? Muitas das vezes, você querer revelar algo para uma pessoa que, para você, tem uma ideia de bem, né? Tem uma ideia de honestidade, vai gerar naquela pessoa não bem, porque lembrando, a prudência ela tem que gerar uma perfeição. Ela é um vínculo de perfeição. Então, esse vínculo de perfeição sempre tem que ter essa cautela que vocês disseram antes, né? Esse cuidado de examinar. Examinar o que está acontecendo para eu poder falar. Porque muitas das vezes eu não posso chegar para, por exemplo, o exemplo da Suelen, né? Falar para a mãe que o sofrimento é necessário porque eu estou sendo honesto. Porque, de fato, ele é necessário. Entendeu? Você, enquanto psicóloga, você sabe que sim, o sofrimento ele é necessário, ele forma a gente. Né? Às vezes, aquela mãe que perdeu o filho, ela não dava tanta atenção ao filho assim, ou então ela não era tão presente assim. E a partir do momento que ela perde, né, ela tem aquele sofrimento, ela já se prepara para quando ela tiver um próximo filho, ou tiver cuidando de alguém, ela sabe que é uma perda, dói. Então ela vai aprender. Só que eu ser honesto, às vezes, não vai ser algo bom, não vai gerar uma perfeição, vai gerar uma distorção que hoje a gente chama de transtorno. Essas distorções de sofrimento, essas distorções que surgem na alma, muitas das vezes ocorrem muito das vezes por imprudência de psicólogo. Por exemplo, um exemplo muito bom. Eu tenho um paciente que ele sofre de TED, né, transtorno de ansiedade por doença. E eu estava passando algumas orientações para ele do nada falou: eu tenho que visitar o hospital. Isso é uma decisão imprudente. Por mais que seja boa, porque ele vai aprendendo a questão da dessensibilização sistemática, né? Ele vai se sensibilizando aos poucos. Mas eu falei para ele, mas se você fizer isso de uma vez, isso vai gerar vai piorar o seu transtorno. Seu transtorno ele vai se agravar, né? Então eu falei para ele, o melhor é a gente ir aos poucos, né? Você fazendo pesquisas mais pontuais, fazendo racionalizações mais reais, para poder ir aos poucos dessensibilizando. O Matheus escreve aqui: São José Maria preza muito sobre a verdade ser dita na hora certa. A verdade revela na hora errada é ser imprudente. Perfeito, Matheus, perfeito. São José Maria Escrivá fala isso porque isso aí tá no nosso... Cara, como é o nome do livro? Eu esqueci. Tem um livro sobre perfeição cristã, que isso é a essência da perfeição cristã, tá certo? Falar sempre a verdade no momento correto. Eu, como psicólogo, não posso... Por mais que eu fale pro meu paciente, sei lá, eu tenho um paciente que ele acabou de terminar um relacionamento, né? E ele tá muito triste. Eu posso falar para ele, cara, deixa de ser fraco, tal. Eu sei que ele tá sendo fraco, mas eu não posso falar isso, porque novamente, eu não posso ser honesto ao ponto de gerar nele um transtorno, tá certo? Então, esse erro, gente, o Bono Honestos, não é algo de hoje. É algo que, sei lá, Santo Alberto Magno, há 800 anos atrás, já tinha identificado que as pessoas cometiam muito esse erro, porque queriam prezar pelo ar de santidade, né? O ar de postura, o ar que hoje a gente vê muito no Instagram, de os bom moço, né? Eu sou o melhor de todos, eu sou aqui o melhor de todos, e a honestidade que eles estão pregando ali, ó, em lives, em textos e tudo, gera em muitas pessoas transtorno. Então, até nosso trabalho, né? Porque, lembrando, eu estou tentando trazer sempre a realidade do trabalho do terapeuta, do psicólogo, dos profissionais de saúde mental em geral. É que, muitas das vezes, a nossa honestidade, né, vai gerar em alguém um sofrimento. Então, eu preciso ter cautela, preciso ser prudente para poder falar. O outro grande erro é a bondade por utilidade. Esse aqui já não é tão comum nos profissionais, mas é muito comum nas pessoas. É achar que eu ser bom, eu ser útil, né? Vamos lá, servir, ser útil, né? Ser útil sempre será uma ação prudente, sempre será uma ação boa, né? E isso não é uma verdade, certo? Não vai ser sempre a sua utilidade, ela nem vai ser sempre prudente, certo? Você, por exemplo, imagina, tá todo mundo trabalhando ali, ou então tem alguém dando a aula e o cara querendo ser útil, né? Já chega se posicionando. Muitas das vezes isso ocorre muito em faculdade. Porque em faculdade sempre tem aquele cara que sabe muito, né? O que repete o professor. Às vezes o cara tá lá, o que ele fala é o óbvio, né? Então aquela obviedade que a pessoa utiliza, né? O professor acaba de falar, olha,
Freud foi um cheirador de cocaína. Um aluno, professor, Freud cheirava cocaína. Né? Ele parece que ele está querendo implantar algo que seja bom, né? Que ele está querendo ser útil, mas ele só está atrapalhando. Está atrapalhando a sala inteira, né? Então, esse foi o único exemplo que eu pensei, porque tinha uns 10 assim na minha sala. Desse jeito. Pode passar o slide, por favor. Então, o caráter próprio da prudência, como está aqui no slide, é o comprometimento do campo dos meios e dos caminhos, e no campo das realidades concretas. Falar de realidade é sempre muito complicado, porque as pessoas têm muito uma noção ainda materialista das coisas, né? A realidade é assim, a prudência, ela está no nosso campo cognitivo, está na nossa consciência, mas a ação dela sempre vai ser na vida real. Sempre vai ser na vida real. Sempre vai estar implementada na vida real. Né? Algumas pessoas estavam me perguntando, Ítalo, eu não queria usar psicologia tomista na minha bio do Instagram. Qual outro nome que eu posso usar? Cara, usa psicologia da realidade. Porque é isso que a psicologia tomista é. Ela é baseada na realidade. Ela não é baseada na metafísica filosófica tão distante assim, não. É tudo voltado para o real. Então, quando a gente vai falar dessa primeira dimensão, dessa dimensão cognitiva, a prudência, ela é a realidade. Então, tudo aquilo que eu absorvo para os meus conhecimentos, ele sai de algo real. Tudo, mas eu penso no elefante girafa. Não é real. Então, você está deformando a sua consciência, né? Porque, para quem não sabe, o outro nome que é dado à prudência é consciência. Muitos autores, principalmente o Joseph Pieper, ele usa muito esse termo consciência para definir a prudência. Então, todo tipo de consciência que você tiver, né, ou ideia de consciência que você tiver, lembre-se que você está falando de prudência. Porque ser consciente é saber pegar as informações, traduzi-las de alguma maneira para jogá-las de volta para fora. Tá certo? Pegar essa realidade do mundo, moldar dentro de você a partir das suas experiências, a partir daquilo que você viveu, a partir daquilo que você estudou, a partir daquilo que você experimentou mais detalhadamente e tentar traduzir para uma realidade. Por exemplo, por que pessoas que sofrem de transtorno, sei lá, uma mulher uma mulher que foi abusada sexualmente, a maioria das decisões dela serão decisões imprudentes, porque todas as informações dela vão estar pautadas no abuso que ela sofreu. Né? Isso é um problema muito comum de mulheres que sofrem disso, ou até chegar a ter homens que sofrem disso, é porque eles não conseguem mais usar sua consciência de forma prudente. Porque toda a sua história de vida vai ser pautada no sofrimento que ele teve, no trauma que ele teve. Entendeu? Então, muitas das vezes você pega um paciente que ele é ansioso por um trauma, né, sei lá, e trabalhou numa empresa onde o patrão era abusivo. Então, toda a realidade dele vai estar moldada naquele abuso. Né? Porque isso aqui é um spoiler para quem quer entender, trabalhar com abusos e psicologia tomista. Né? A gente sempre trata, a psicologia tomista sempre vai tratar que o abuso, né, o trauma que a pessoa sofreu, muitas das vezes é o que vai escrever a história dele dali para frente. A pessoa vai ter dificuldade de tomar decisões. A pessoa vai ter dificuldade de abrir o coração para uma realidade concreta, né? Porque as informações podem até entrar no seu campo de consciência. As informações podem até chegar novas informações boas, né? Ela pode estar ali com um psicólogo que fala bem, que orienta bem, mas se o paciente não abrir, nem que seja uma brechinha desse campo de consciência dela, ela não vai conseguir aceitar todas as informações que vêm do mundo. E ela vai acabar moldando tudo que ela sente, tudo que ela vive, tudo que ela é, a partir do trauma. Né? Então, todas as decisões dela vão ser imprudentes, porque ela parte de um princípio traumático que foi real. Né? Que foi real. Cadê? Eu estava atrás aqui do livro. Pronto. É um livro do Joseph Pieper, que eu super indico para todos, aqueles que queiram trabalhar com psicologia tomista. Ele fala o seguinte: recebem talvez uma luz mais viva se tivermos presente que, em vez da palavra prudência, também poderia, neste caso, e em outro sentido rigoroso, usar a palavra consciência. Certo? A partir da página 23 do tema sobre prudência, o Joseph Pieper vai bater muito nessa tecla, que
a modernidade, ela tem essas brincadeiras com a psicologia tomista, tá certo? Muitas das palavras que as psicologias modernas hoje usam é para disfarçar o conhecimento básico que eles têm da psicologia tomista. Um autor, por exemplo, pode ver o nome do livro aqui, doutor, eu peço até para as meninas escreverem, Virtudes Fundamentais, do Joseph E. Pieper, certo? Muitos autores modernos, por exemplo, Jung, né? Jung, para quem não sabe, Jung estudou psicologia tomista, certo? Jung, ele estudou psicologia tomista, só que, por ela ser católica, né, essencialmente católica, ele meio que, em muitas das suas cartas, ele só xinga, ele não tem nenhum argumento de vou criar um argumento para debater contra a psicologia tomista. Não existe. Nenhum material dele falando isso. Tem mais cartas dele falando mal. E é muito interessante que muitas das ideias da psicologia tomista ele assumiu, só que mudou o nome. Então, assim, desde Aristóteles, né, até o coitado do Aristóteles, ele tem muitas das suas ideias apenas um nome trocado para dizer que eu criei uma novidade dentro da psicologia. Né? E hoje a realidade do Instagram é essa, né? Pegar nomes, tipo, opa, mudei, é meu, agora eu que criei. Né? Tem muito isso, né? São pessoas que são, vamos dizer assim, imprudentes. Né? Por quê? Porque elas não revelam a realidade. Elas não revelam a verdade. Imagine se eu estou dando esse curso aqui e começo a falar, galera, tudo que está aqui foi eu que descobri. Eu tirasse o nome de Santo Tomás, eu tirasse o nome de Aristóteles, eu tirasse o nome do Joseph E. Pieper, do André Condé, que é desse livro aqui, e começasse a falar, isso é meu, isso é meu, isso é meu. E se em algum momento de vocês comecem a pesquisar, estudar, e opa, não é do Ítalo, não. Acabei de perceber aqui que é de outra pessoa. Então o Ítalo, ele é um cara imprudente. Não é confiável. Por quê? Porque ele não pauta a vida dele na realidade. Não pauta os ensinamentos dele na verdade. Exatamente, é um mentiroso. Né? E o mentiroso é um vício. Um vício que muita gente está caindo. Né? E aí, Ítalo, por que você está dizendo isso? Porque, meus amigos, se tem gente que mente, é paciente de consultório. Pense nos pacientes para mentir. Você precisa ser muito cauteloso para poder ter esse, como dizer assim, né? Essa chavezinha para poder pegar os pontos de verdade. Principalmente, eu atendo casais, é o homem falando mal da mulher e a mulher falando mal do homem. Só que quando você começa a intercalar os pontos, você percebe que muitas das vezes o homem está mentindo e a mulher também está mentindo. Ou muitas das vezes só um está falando a verdade. Então a prudência não é somente a minha capacidade de absorver as realidades, né, do mundo, absorver as informações dos meus pacientes, mas ser prudente também é tentar encontrar esses pontos viciosos. Tentar encontrar esses pontos onde você identifica na pessoa que ela está sendo imprudente, para que você pegue esse ponto imprudente e haja com prudência no lugar. Certo? Passa o slide, por favor. E antes da gente falar de como formar a prudência na gente, né, em mim, eu coloco também em primeiríssimo lugar em mim, e também em vocês, a gente tem uma mecânica. Mas, antes da gente falar sobre isso, eu vou falar a palavra-chave no meio para eu não esquecer, tá bom? Então, prestem bem atenção, eu até anotei aqui. Eu anotei. Pronto. Vai ser Lamartine. Tá? Lamartine. Tá certo? Deixa eu escrever aqui para vocês. Lamartine é nossa palavra-chave da vez, tá bom? Então, anotado? Quem anotou, reagem aí. Quem não anotou, bom, quem estiver prestando atenção, quem não está prestando atenção, quem vai assistir a aula gravada, você que vai assistir a aula gravada. Certo? E Lamartine, lembrando, né, é o psiquiatra que convidou vocês, psicólogos, à pesquisa. Né? Então, todas as palavras-chave serão um importante nome da psicologia tomista. Tá bom? Foi. Pronto, pessoal, tudo anotado aí. Então, gente, você, então, tu já falou aqui a prudência em várias características, em várias formas, tudo muito solto, mas como eu quero trazer para vocês algo muito, como é que eu vou dizer,
sistematizado, né? Se A mais B mais C. Vou fazer isso e quero que vocês prestem bastante atenção, porque nem sempre vai ser algo muito mecânico, tá bom? Por mais que eu botei mecânica ali, né? A mecânica de funcionamento ou transformação da virtude da prudência. Então, muitos de vocês já falaram reflexão. E sim, a reflexão é o primeiro passo para você formar a prudência. Por quê? Por exemplo, se o meu paciente ele fala, Ítalo, eu tenho muita ansiedade. Tá, aí eu vou começar a pensar, ansiedade. Quantos pacientes eu já atendi com ansiedade? Sei lá, uns 30. 30 com ansiedade. Todos os pacientes com 30 ansiedade tiveram padrões de comportamento e padrões de sintomas, né? Que nós vamos chamar de classificação. Então, aí eu já começo o processo de reflexão. Vou, vou refletindo, enquanto o paciente está lá contando a história dele. Aí ele traz mais informações e eu vou juntando aquelas reflexões primárias, aquelas classificações primárias, com as informações subjetivas do meu paciente, né? As informações individuais do meu paciente. E vou unir aquilo, né? Por exemplo, eu tenho um paciente que estava ansioso porque estava desempregado. Eu tenho um paciente que estava ansioso porque estava esperando o resultado da faculdade de medicina. Então, são realidades distintas, mas o sintoma da ansiedade era o mesmo. Então, a forma de tratamento seria o mesmo. Porém, eu tenho que adaptar para as realidades que eu tenho aqui. Né? Do que está desempregado e do que está esperando o resultado de uma faculdade. Então, eu uno o individual do meu paciente, né, o padrão comum e formo a primeira etapa, a segunda etapa, o juízo. Né? Mas o juízo, ele ainda não é a ação. O juízo ele ainda pode ser modificado. Por isso que quando eu estou atendendo, na primeira sessão, na segunda sessão e até na terceira sessão, eu já não posso tomar uma decisão. Então, mas eu atendo pacientes com, sei lá, quadros de ansiedade há 10, 15 anos, então eu sei que se o paciente tem isso, eu já posso tomar a decisão, né? Eu preciso nem refletir, eu já tenho todas as informações, né? Então você parte de um juízo e de uma decisão. Então você já toma ali uma decisão e já põe para ação. Você foi imprudente. Você não agiu bem. Porque pode até dar certo, pode até funcionar, mas não é para todos, né? Como o Jung fala, né? Nem todo sapato foi feito para todos os pés. Não, um sapato não foi feito para todos os pés. Né? Então, todo paciente, eu posso ter 300 anos de atendimento, eu sempre tenho que agir de forma cautelosa, de forma prudente, né? Cautelosa aqui não do sim ou não, né? Mas de acolher as informações de uma forma mais reflexa. Né? O paciente fala que, eu tenho ansiedade. Aí você, ansiedade. Né? Comecei aqui a modular um monte de coisa. Né? Matheus aí. Frank fala muito disso. Você está atendendo uma pessoa e não um sintoma. Na verdade, todos os autores da época de Frank falam isso, né? Porque Frank é famoso. Ele é famosinho, então ele... sempre o mais famoso vai ser o mais comentado. Mas todos os autores falam isso. Oswald Chilton, que é um importante psicólogo que foi deixado de lado, o Oswald Chilton, ele foi professor do Frankl, ele fala que o sintoma não é tão importante quanto a pessoa. Né? Ele fala na época em que Freud não estava nem... Freud não tinha escrito nem o primeiro livro dele, ele já falava esse tipo de coisa. Né? Mas aí, como ele era um médico, né, e era neurologista e não psiquiatra, então ele não tinha tanta voz assim. Mas voltando. Né? Então, você, enquanto psicólogo, você que está trabalhando, né, que eu quero trazer aqui sempre essa mecânica de mais realista para vocês, refletir primeiro, por mais que você tenha um conhecimento prévio, refletir sempre primeiro a partir da subjetividade do paciente, a partir da particularidade do paciente. Tá certo? Então, eu reflito a partir da particularidade dele, por mais que eu saiba que a ansiedade melhora assim, assado, para que eu tome um juízo, né? E desse juízo eu posso tomar uma decisão. Tá certo? Então, reflexão, juízo e decisão é as engrenagens que formam a prudência, que formam o homem prudente. Né? Só que existe um outro tipo de prudência que a gente vai chamar de prudência cognoscitiva. A prudência cognoscitiva, vamos dizer mais que aquela prudência do senso comum, ou então é a prudência comum a todos os homens, que não ocorre em todos os homens, tá certo? Digamos aqui, aqueles que ganham por estado de graça, muitas das vezes.
Pode passar slide, por favor. Essa prudência, que nós vamos chamar de cognoscentivo, ela também tem 3 etapas, mas essas 3 etapas elas estão unidas entre si, que nós vamos chamar de memória. E memória, acho que precisa nem explicar, né? Agora vocês sabem o que é memória, né? Captar as informações e deixar as informações guardadas lá na caixinha. Só que nem como eu te falei daquela vez, do exemplo do transtorno, né? A paciente que é abusada sexualmente, ela vai contar a história dela a partir da memória que ela tem do sofrimento. A partir da memória do abuso que ela teve. Certo? E essa memória vai estar ligada intimamente a essa coisa que a gente vai chamar de docilitas. Eu não encontrei nenhum outro autor falando sobre esses termos, né? A docilitas e a solertia. A docilitas, né, quer ser doce, né, de forma mais comum. Só no livro Virtudes Fundamentais eu vi sobre esse assunto. A docilitas, ela é esse ser passivo à memória. Ser passivo às informações. Ser passivo ao sofrimento. Tá certo? Então, assim, muitas das vezes você acha que está sendo prudente por aceitar uma realidade. Porque confunde a prudência como uma espécie de aceitação. E isso, assim, você pode ficar até nessa dúvida. Ítalo, mas nem todo mundo faz isso. Pois é, nem todo mundo faz isso. Mas é muito comum em pessoas que estão em sofrimento psicológico. Muito comum. Esse paciente que eu comentei com vocês, que ele tem TED, né? Que é o transtorno de ansiedade por doença, ele é um paciente muito conformado. Muito conformado. Então, eu tive que agir com ele de uma forma um pouco mais grosseira para que eu quebrasse essa docilidade que ele tinha com relação à doença dele. Porque na cabeça dele, ser prudente era ir fazer exames de sangue, era fazer exames de raio-x, para descobrir uma doença que não existia, que estava preso à memória dele. A memória, aquilo que a gente vai chamar de consciência, né, a prudência enquanto consciência, está nele formada, por exemplo, estudo de caso, está formada nele, por exemplo, como uma aceitação de uma realidade que ele criou, que ele desenvolveu a partir de um trauma, né, porque ele teve um trauma com relação a uma infecção que ele não teve, né, ele achou que teve, e meio que na cabeça dele, para ele poder descobrir se ele estava infectado ou não, ele tinha que fazer exames direto, e ele começava a associar essa doença, né, essa suposta doença, a sintomas que ele estava sentindo. Então, a memória dele estava corrompida por uma informação, né, por um transtorno, e esse transtorno causava nele essa docilitas, essa aceitação. Ele possuía uma aceitação da doença dele, uma aceitação daquilo que ele estava sentindo. Tá certo? A soléstia, eu até separei aqui, porque provavelmente eu não ia lembrar. De soléstia, né? Cadê? Pronto. A soléstia, ele coloca de maneira muito resumida, né? Aqui no livro do Joseph Piper. Novamente, quando o inesperado aparece diante dele. Ele consegue decidir-se pelo bem e vencer, assim, a tentação da injustiça, da covardia e da intemperância. A soléstia é a ação da prudência. Tá certo? Por exemplo, esse paciente que eu comentei com vocês, ele fala o seguinte: Ítalo, eu estou sentindo dores no pescoço. Eu tenho quase certeza que o meu pescoço vai quebrar. Por ele estar sentindo dores no pescoço, ele associa que o pescoço dele vai quebrar. Então, é algo de inesperado que surge e a aceitação prudente dele. Porque prudência para ele está pautado nesta memória. E ele aceita, né? Ele tem essa docilitas com uma certa docilidade. Ele já assume para si, né, algo que veio de inesperado. Uma soléstia. Então, isso aqui que eu estou comentando com vocês é uma prudência desordenada cognitiva. Por quê? Porque ele acontece não por etapas, mas de forma mecânica. É automático. Né? Memória traumática, docilita e soléstia. Memória traumática, aceitação da memória traumática e aceitação de qualquer coisa inesperada.
Vou trazer o exemplo do paciente ansioso, que é muito comum que vocês podem acolher. O paciente ansioso, ele vai ter memórias ansiosas, obviamente, né? A gente entra aqui no campo da TCC. Pensamento ansioso vai gerar sensações ansiosas e vai ficar naquele círculo vicioso. E esse círculo vicioso já é identificado nesse mesmo esquema, que é uma memória da ansiedade, a aceitação que tem ansiedade, né? E quando surge algo que vai gerar ansiedade nele, essa soléstia, ele simplesmente age de forma prudente, que é aceitando aquele bem. Por quê? Porque é um bem. Porque a memória dele está corrompida como um bem. Aí tudo, mas ele sofre. Ele está em sofrimento. Tá, mas muitas das pessoas que estão em sofrimento não conseguem sair desse sofrimento porque acreditam que aquilo é a realidade dele. Por isso que a prudência, ela sempre vai estar pautada na realidade, na verdade. Então, muitas das vezes, a nossa dificuldade em trabalhar com pacientes que têm alguns transtornos psicológicos é porque muitos dos transtornos, eles já tomam para si, né, porque é o perigo do diagnóstico, tomam para si como uma realidade. Por isso, eu evito, né, eu tenho esse paciente com TED, eu evito dizer para ele que ele tem TED. Na verdade, eu nem disse para ele que ele tem TED, a gente já está trabalhando no tratamento dele. Porque se ele é um paciente que está ali, doce, aberto a qualquer doença para aceitar como algo de seu, se eu dizer que ele tem um transtorno, ele vai assumir aquilo para ele e vai, querendo ou não, né, desistir do tratamento. Eu trabalho em escola e eu conheço muitas crianças com diagnósticos de TEA, né, transtorno do espectro do autismo. E eu vejo que muitas daquelas crianças são crianças inteligentes, são crianças talentosas, mas elas já estão sendo formadas tanto dentro da sua cabecinha, né? Estão sendo formadas tanto por ter TEA, né? Por ter o autismo, que as pessoas tratam ela como incapazes. E ela se sente incapaz, porque a resposta prudente dela, né? A resposta de realidade dela é ser incapaz. Por isso que ser prudente, o psicólogo, né? O psicólogo é sempre podar a forma como você trabalha, podar a forma como você ensina, podar a forma como você vai orientar aquelas pessoas. Certo? Eu gostaria muito de recomendar a vocês que estudem, né? Não só que como é uma aula apresentativa, é uma aula de introdução aos temas da prudência, porque a prudência ela é uma discussão chata, muito longa, mas quem quer se enveredar pela essa área da psicologia tomista, você tem que entender que você tem que estudar muito. Porque estamos falando de teólogos e filósofos que debateram anos e anos esses assuntos. Então, sempre eles apresentam algo que é bom para a gente. Sempre apresentam algo que é formidável para a gente, né? Então, aqui, como perguntaram qual era o nome do livro, do Joseph Pieper, esse livro é essencial. Essencial porque o Joseph Pieper, ele traduz algo que muitos filósofos da época dele não faziam, que é trazer para a linguagem do psicólogo. Isso é muito bom, porque dificilmente você vai encontrar um livro que eles tragam com essa linguagem da aplicação prática, da clínica. Tudo vai ser muito a prudência para chegar a Deus, a prudência para ser santo. E isso, querendo ou não, gente, não ajuda muito, né? Você precisa, às vezes, de algo mais direcionado para a nossa prática. Tá bom? Todo mundo compreendeu essa parte aqui da prudência cognitiva? É porque esse assunto daqui da prudência cognitiva ela é meio complicada porque ela é automática. Né? Ela é uma capacidade humana automática. A pessoa não tem uma memória, uma aceitação e uma abertura porque ela quer. Né? Muitas vezes o que vai fazer isso é o trauma. Né? Então vamos dizer mais ou menos o seguinte, que a prudência cognitiva ela age em nós de forma irracional, tá certo? De forma irracional. Já para agir de forma racional, que é a forma ordenada, volta o slide para aquele outro, por favor. E a forma ordenada, ele obedece essas 3 escalas. A reflexão, o juízo e a decisão. Por mais que eu tenha um conhecimento sobre algo, eu preciso sempre refletir. Eu preciso sempre criar um juízo ordenado, reto. Tudo mais aqui, esse juízo ordenado, ele vai ser o seguinte: eu vou ter que dizer para o meu paciente que ele tem que mentir. Ora, se essa mentira vai gerar nele algo bom, vai ter uma finalidade de perfeição, por mais que a mentira, né, que já é o campo religioso, tá certo? Seja pecado, né, que depois ele vai ter que se confessar,
o fim último daquela mentira pode ser bom para ele enquanto pessoa, não enquanto pessoa que quer ir para o céu, né? Mas enquanto pessoa. Ah, meu Deus, molhei meu livro. Enquanto pessoa, né? Vai gerar nele uma memória. Por exemplo, né? Por exemplo, gente, um assunto que quase todo mundo conhece. Vocês lembram quando o Ítalo Maceri falou que tinha um cara que ele era viciado em pornografia infantil e começou a levar o cara para fazer uma técnica de sensibilização sistemática para, vou conhecer, pegar umas prostitutas com peitinho pequeno, com a bundinha pequena, né? Cara, por mais que aquilo ali tenha sido algo imprudente, né? Imprudente no sentido de não vai salvar a alma dele, né? Porque quando eu vi a galera debatendo, muita gente falou, ai, vai perder a alma. Tá ligado, o microfone. Muita gente. A mulher do Pedro tá dando carão nele, gente. Vai ficar gravado, viu, Pedro? Por mais que muita gente começou a falar, o Ítalo tá fazendo com aquele homem perder a alma dele, que tá fazendo com que aquele cara vá pro inferno. Olha, por mais que as decisões ali realmente, aqui no âmbito religioso, tá certo? Porque eu sou católico, eu não sei se todo mundo aqui é católico, mas no âmbito religioso realmente é algo imprudente, porque vai levar a alma dele pro inferno, né? Se ele ficasse naquela realidade. Mas, do lado humano, né, do lado do psiquiatra, do lado do psicólogo, o Ítalo Marcílio agiu bem, porque ele converteu um desejo desordenado para outro tipo de desejo desordenado, onde ele evita que uma criança tenha sua infância, né, seja corrompida, para que aquele homem pudesse satisfazer sexualmente com mulheres que aparentavam ser criança, e aos poucos ele ir modelando aquilo para algo bom, né? Aí depois que ele chegasse ao sucesso terapêutico da melhora do paciente, aí sim ele poderia, se o paciente quisesse, não tem muito isso, respeitar muito o paciente. Se o paciente quisesse, ele seguir a vida dele do jeito que ele quer, como sendo um católico, né? Porque nessa história todo o homem era católico, né? O Ítalo Marcílio, ele agiu de forma reflexiva, criou um juízo correto, mas ele agiu de forma imprudente. Né? Prudente, gente, sempre com muitas aspas. Imprudente por quê? Porque ele escolheu um caminho que socialmente, principalmente dentro da bolha católica, socialmente era errado. Mas o fruto foi bom. O fruto teve uma perfeição no final, que foi o sucesso terapêutico. Deu para entender? Volta lá o slide pro terceiro. Não, o outro. Isso. Faço de novo. Muito obrigado, gente. Gente, qual dúvidas vocês têm, queiram perguntar, que eu acho que é melhor deixar também as perguntas gravadas para o povo responder, tá certo? Dúvidas, questão, dica de livro, de material, o que vocês querem saber que eu possa estar ajudando? Quiser abrir o áudio para falar? Onde tem as cartas do Yong? Estamos esperando uma editora para poder publicar, né? Mas eu acho que eu consigo, pelo menos 3 dela eu posso te mandar, tá bom? Obrigado por tirar o... Que eu acho que quem tem esses livros é um cara chamado Robert Barbosa. Ele que tem essas cartas. Ele é estudante de psicologia, mas ele já é um carinha com bastante nome na área. Alguma pergunta sobre prudência que eu posso estar orientando vocês? Ou outra questão? Fernanda, tchau, Fernanda, já foi. Gente, fiquem aqui mais um pouquinho, porque eu vou dar um outro aviso para vocês, tá bom? Beleza, Pedro. Valeu. Os livros do Francisco Fal sobre virtude tem vários. Francisco Fal, gente, ele é top. Aliás, tem vídeo no YouTube, né? Quem não quiser ler o livro, tem ele o próprio Francisco Fal ensinando. Agora tu quer saber o aviso? O aviso, gente, é o seguinte. Vou avisar logo aqui, parece que não tem perguntas, não tem nada, mas se alguém quiser perguntar no privado depois, pode perguntar que eu respondo, tá bom? O primeiro eu vou disponibilizar as gravações anteriores, tá certo? Elas vão ficar à venda, tá?
vai ficar à venda para quem vocês quiserem mandar para a gente. Não vai ser um preço exorbitante, né? 600, R$ 1.000, não. A gente vai ser um preço mais barato que uma pizza, tá bom? Vai estar disponível para quem quiser acessar. Também vou jogar mais materiais lá dentro, certo? Esse que é o primeiro aviso. O segundo aviso é que nós vamos ter um grupo de estudo depois dessa formação. E aqueles que quiserem continuar no grupo de estudo, quem quiserem fazer parte do grupo de estudo, podem mandar uma mensagem para mim, que eu posso adiantar algumas coisas, algumas informações, mas a gente pretende fazer um lançamento no final, né? Que aí vocês falam assim, eu preciso pagar para ter acesso. Não, a gente já vai... preciso pagar para ter acesso às informações. Não, eu já vou deixar todas as informações muito claras, né? Para que quem tiver interesse continue ou não. Mas lembrando que vai ser uma formação, literalmente vai ser uma formação em psicologia tomista somente, né? Não vou falar de outras psicologias, né? Mas quem quiser saber, ela vai estar em volta toda a história da psicologia tomista, né? Toda a sua estrutura, com muito mais detalhes, né? Quanto? Cara, eu acho que eu nem vi, peraí ainda. É R$ 49,90, tá certo? Vai ser o valor. Mas aí, o grupo, ele vai ser também pago, né? Vocês não vão precisar pagar de uma vez, porque hoje em dia todo lançamento que o povo faz é para pagar de uma vez, né? Pagar os 600 mil reais, eu vi o pessoal reclamando do grupo, mas assim não vai ocorrer aqui, tá certo? Ele vai ser um grupo que ele vai estar aberto, então qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento para poder assistir as aulas, para poder acessar o material e tal. E lá dentro vocês vão ter acesso a um drive com todos os materiais, sempre todos os meses atualizado em psicologia tomista, porque como eu falei, a psicologia tomista, ela está em ascensão, então quase todos os meses a gente tem um material novo surgindo. Por exemplo, faz uns 3 dias, acabou de ser lançado o artigo sobre a sensualidade e a psicologia tomista. Né? Tipo, sensualidade é um tema que não se vê muito, é sensualidade no sentido sexual mesmo, tá bom? Essa perspectiva das relações sexuais. E esse drive ele vai estar sempre atualizado. Por quê? Porque eu tenho contato com a maioria dos professores que publicam esses artigos, né? Que estão escrevendo artigos. E eles mandam de primeira mão para mim, que eu estou sempre lendo lá, eu sempre mando feedback para eles. E eu posso até fazer essa ponte, caso vocês queiram falar com algum deles lá. Eles são sempre muito solícitos, né? Estão sempre muito abertos. Mas esses eram os avisos. Primeiro, as gravações vão estar disponíveis para vocês. E segundo, no final do nosso curso, nós teremos o lançamento do grupo. Né? As aulas anteriores que serão R$ 49,90, tá certo? As aulas. O grupo eu ainda não decidi, tá bom? Queria falar com a Zelmira. Desenrola aí, tudo. Desenrola. Entre em contato comigo que eu te passo a maneira de falar com ela, tá certo? Porque como ela é uma senhorinha ocupada com seu marido lá na Suécia, então eu acho que você tem que ter um pouco de cautela para poder falar com ela, tá bom? Pois é, gente. Então, essas eram as 2 novidades. Nós vamos ter um grupo de estudo, né? Eu vou disponibilizar todas as aulas. Pode falar, Edson. É um grupo continuado? Né? Vai ser um grupo continuado. Né? Beleza. O grupo ele vai estar dividido em 2 grandes módulos, né? Já adiantando para vocês, que vai ser sobre psicologia tomista, teoria e prática, certo? Teoria e prática. Sempre eu vou trazer nessa questão. Claro que vocês vão ter que estudar por conta própria, tá certo? Vão ter que ir lá se esforçar, fazer os seus deveres de casa para estudar, mas eu sempre vou fazer de tudo para orientar vocês sempre para a prática clínica, tá certo? E o outro módulo, né, vai ser sobre a clínica e os transtornos, né? E onde a gente vai falar sobre cada transtorno na perspectiva tomista. Transtornos alimentares, transtornos sexuais, transtornos de comportamento, transtorno depressivo, transtorno sociopata, transtorno de toque, e por aí vai. Tá bom? E, claro, né, alguns professores vão surgir por aí, né? O Rafael vai ser um deles, que eu já convidei ele, né? Provavelmente ele vai fazer parte também, ele vai dar uma das aulas, né? Mas eu quero trazer o máximo deles possíveis, né? O máximo dos professores possíveis. Então, gente, eu já vou disponibilizar no grupo o link das aulas anteriores, para quem quiser ter acesso. Essa aula vai estar disponível por 24 horas, né? Mas, como o Google ele sempre pega peça na gente, nem sempre eu vou
vai ser depois da aula, né? Eu acho que daqui a um dia, depois de 24 horas, eles disponibilizam pra gente e a gente vai colocar lá no grupo, tá bom? Alguma dúvida que vocês queiram ter? Ou vocês querem ter, né? Que vocês tenham? Sabrina tá tão quietinha hoje. Eu falei bastante no começo, é por Pode isso. parar a gravar. Pode parar a gravação. Oi? Falei que eu